Bom dia, gente. Nessa videoaula abordaremos um assunto sobre as treliças. Então, esse exercício a gente tem que calcular as forças nas barras EF, CF e DE. Inicialmente, a gente tem que visualizar os apoios e as suas seguintes reações. Então, no nó A, a gente tem um apoio fixo e no nó C, a gente tem um apoio móvel. Isso significa que no nó A, a gente vai ter duas forças que atuam a ela. Eu vou chamar ela de AY e AX. E no apoio C, a gente tem uma força que atua perpendicularmente a ela. Para melhorar a visualização, eu já vou escrever as forças aqui. Então aqui a gente tem o AX e temos o AY aqui. Já no C, a gente tem o CY aqui. O segundo passo vai ser fazer as equações de equilíbrio. Então, a primeira equação que a gente vai fazer, a somatória das forças de x, tem que ser igual a zero. Então, em x a gente tem o AX, que é positivo, o 20, que também é positivo, e temos o 10, que também é positivo. Isso aqui dá um resultado, deixa eu perguntar para o meu assistente. Menos 30 newtons. De menos 30 kilonewtons. Fazendo então agora o equilíbrio em Y, somatória de forças em Y tem que ser igual a zero, a gente tem menos 15, menos 25, menos CY e menos AY, que é igual a zero. Perguntar novamente para o meu assistente. AY mais CY é igual a menos 40 kilonewtons. AY mais CY igual a menos 40 kilonewtons. Ou seja, aqui a gente vai ter duas incógnitas, então a gente tem que buscar uma forma de descobrir uma dessas incógnitas. Eu vou chamar essa equação de equação 1. Para isso, a gente vai ter que fazer um momento de alguma reação. Eu vou pegar o apoio A, que fica mais fácil de visualizar, e também porque é um apoio fixo, que vai ser igual a zero. Então, no momento A, a gente sabe que é a força vezes o braço. Inicialmente, a gente tem que definir um sentido de rotação. Então, eu vou definir sendo sentido horário. A gente tem a força de 15 vezes 3. Mais 10 vezes 7, mais 20 vezes 3, mais força CY vezes 5, e mais 25 vezes 3, que vai ser igual a zero. Pedir novamente uma ajuda ao meu universitário. Quanto que dá o valor de CY? CY é igual a menos 50 kilonewtons. Então, CY é igual a menos 50 kilonewtons. O que isso significa? Que o CY está na direção errada. Ou seja, aqui a gente adotou que ele estava no sentido para baixo, só que na verdade ele está para cima. Então, eu já vou deixar anotado aqui. CY está para cima. Bom, descobrimos o valor de CY, então a gente pode substituir nessa primeira equação que tem duas incógnitas. Então, substituindo em 1, a gente tem AY menos 50, que é igual a menos 40. Então, o valor de AY é de 10 kilonewtons. 10 kilonewtons. Ou seja, o sentido que a gente adotou para AY está correto, está para baixo.
e o nosso AX também deu negativo. Isso significa que a gente inverteu a direção do vetor. Então, no caso aqui, ele está para a esquerda. O AX está para a esquerda. Então, no caso aqui, a gente redesenhou todo o esquema da treliça e a gente já definiu os sentidos corretos das forças. Então, o 30 está para a esquerda, o 10 está para baixo, tudo certinho como a conformidade. Então, a gente tem que selecionar aqui um nó, que não tenha no máximo duas incógnitas. Aqui a gente consegue ver que com duas incógnitas a gente tem o nó A, o nó C e o nó D. No caso, eu vou pegar o nó A. Então aqui eu redesenhei o nó A e analisando o nó A, a gente tem que fazer o equilíbrio de forças em X e o equilíbrio de forças em Y, que tem que ser igual a zero. Então, analisando em X, a gente tem o menos 30 e o mais FAB, que é igual a zero. Ou seja, pedindo uma ajuda para o meu auxiliar, quanto que vale FAB? FAB vale 30 kN. 30 kN. Ou seja, o sentido dele está correto. Analisando a força em Y, o equilíbrio de forças em Y, a gente tem o menos 10 e o mais FAE, que é igual a zero. Vou perguntar novamente para o meu auxiliar, quanto que vale FAE? 10 kN. Então FAE vale 10 kN, ou seja, está correto. Para fazer a análise dos próximos nós, eu vou precisar de alguma ajudinha de vocês. Existe algum universitário aqui que consegue me ajudar? Senhorita Cleusa, pode me acompanhar? Eu escolhi o nó C, porque ele tem duas incógnitas e também porque já tem uma força que a gente quer descobrir, que é a CF. Para fazer ele, a gente vai, como a gente trabalha com plano inclinado, a gente vai ter que calcular o seno e o cosseno. Aqui a altura, que ele já dá no problema, é de 3 metros e a largura de 2. Então a gente tem que descobrir a hipotenusa. Para descobrir a hipotenusa, a gente vai usar a fórmula de Pitágoras, que vai ser C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Sendo C a hipotenusa e A e B o cateto oposto e o cateto adjacente. Vai ficar C ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. C ao quadrado é igual a 13. Tirando a raiz quadrada disso, vai ficar 3,6 metros. Para calcular o seno, a gente vai fazer cateto oposto sobre hipotenusa. Isso vai ser igual a 3 sobre 3,6, dando o resultado de 0,83. Já o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 2 sobre 3,6, que vai dar um resultado de 0,55. Agora a gente tem que fazer a somatória das forças. Primeiro no X. A somatória das forças em X tem que ser 0. Em X a gente vai ter FBC negativo e o FCF negativo, mas com o cosseno de θ igual a 0. Menos FBC e o cosseno de θ que a gente já descobriu, 0,55. Como nós temos duas incógnitas, vamos chamar
essa equação de equação 1. Agora a somatória das forças em Y. Tem que ser igual a zero. Nós vamos ter mais 50 e mais FCF vezes o seno que a gente já descobriu, que é 0,83. Igual a zero. Isolando FCF, nós vamos ter um resultado de menos 60,24 kN. Como já descobrimos FCF, nós vamos substituir na equação 1. Vai ficar menos FBC menos o FCF que a gente já descobriu, que vai ser menos 60,24 vezes 0,55 igual a zero. Isolando o FBC, nós vamos ter um resultado de 33,132 kN. Está correto, parabéns. Então a senhorita Cleusa descobriu a força CF. Então eu já vou anotar ela aqui, que ela vale menos 60,24 kN. Qual outro universitário que gostaria de fazer o próximo nó? Eu, professor, eu. Agora eu. Jubileu, pode vir aqui. Já que descobrimos a força CF, agora eu vou escolher o nó D para descobrir a força DE. No mesmo caso do nó C, eu preciso descobrir o seno e o cosseno, pois se trata de um plano inclinado. No triângulo D, temos a base de 3 metros e a altura de 4. Portanto, para descobrir a hipotenusa, teremos que fazer teorema de Pitágoras para resolver esse triângulo. Porém, como se trata de um triângulo pitagórico, sabemos que a hipotenusa é 5, pois o cateto oposto é igual a 4 e o cateto adjacente é igual a 3. Sabendo disso, agora eu vou calcular o seno e o cosseno. Vou chamar esse ângulo de alfa. Cateto oposto pela hipotenusa, que é igual a 0,8. e o cosseno de alfa, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a 0,6. Agora iremos calcular a somatória das forças em x e em y. Tem que ser igual a zero. Temos o 10 positivo e o FDE negativo, vezes cosseno de alfa, igual a zero. Sabemos que o cosseno de alfa é igual a 0,6. Portanto, o FDE será igual a 16,66 kN. Pronto, já temos a força FD, agora vamos fazer a somatória das forças em Y. Será igual a zero. Então, temos a força menos 15, menos FFD, a força FD, e o FDE vezes o seno de alfa, igual a zero. Sabemos que a força FDE vale 16,66 kN e o seno de alfa igual a 0,8. Portanto, a força FFD será igual a
menos 28,328 kN. Está certo, professor? Correto. Então, o nosso amigo Jubileu descobriu a nossa força DE, que vale 16,66 kN. Então, agora para o próximo nó, eu vou chamar meu amigo Khattab, meu intercambista, veio das Arábias. Senhor Khattab, por favor. Alhamdulillah. Escolhi o nó F porque é o único nó que falta calcular as forças. Então, eu vou calcular a somatória das forças em X, que tem que dar 0. Então, vai ser menos força em EF mais 20 mais a força CF vezes cosseno de θ é igual a 0. Como nós já descobrimos a força CF, que vale menos 60,24 kN, a gente só vai substituir nessa função. Menos F, mais 20. E o cosseno de θ nós descobrimos também que vale 0,55. É igual a 0. Isolando a força EF, a gente descobre o resultado de Menos 13,132 kN. menos 13,132 kN. Tá certo, professor? Perfeito, Khattab. Então, nosso amigo Khattab descobriu a força EF, que vale menos 13,132 kN. Isso a gente consegue concluir que a gente conseguiu achar todas as forças das barras que o exercício está pedindo. Qualquer dúvida, comente nos comentários e assim a gente pode estar te respondendo.